Então vamos fazer a nossa prece, a nossa preparação. Convido a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos, que possamos entrar na sintonia, na boa vibração, na energia agradável da música, que possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, que as nossas células possam se refazer nesse momento, trocando por boas vibrações, por energias mais salutares, que possa ser bom para nosso físico, bom para nossa alma, nesse momento de introspecção. Vamos, com os pensamentos mais elevados, saudar os nossos mentores, anjos da guarda, amigos que estão conosco há muito tempo, sempre nos protegendo, nos guardando, nos orientando, tentando nos auxiliar através da inspiração e dos compromissos assumidos antes da nossa encarnação. Vamos agradecer também os mentores do Espírita Soul, companheiros que nos conectam através deste mundo virtual, mas também através do pensamento, que ultrapassa toda e qualquer barreira de espaço-tempo e faz com que os nossos sentimentos sejam os mesmos, que os nossos pensamentos sejam voltados para o amor, para o aprendizado da noite de hoje. Vamos agradecendo também os mentores do nosso lar, esses companheiros que cuidam de nós, dos nossos familiares, e vamos junto com eles abrindo as portas da nossa casa para que as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização se façam presentes, retirando formas pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade possa ser removida da nossa casa, que seja feita uma profunda e completa limpeza harmônica de boas energias, que a nossa casa seja luz. Voltamos à frente dela, saudamos as equipes de Ricardo, seus arqueiros e seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando a nossa casa ao longo de toda essa semana, nos protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, nesse momento, a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, em uma redoma protegida, e no seu alto é aceso um farol reluzente e uma bandeira branca é hasteada para que a espiritualidade, neste momento, perceba que em nossos lares está sendo realizado um evangelho no lar. Que os irmãos, as entidades, todos aqueles necessitados do aprendizado possam se fazer presentes, nos acompanhando em nossos lares, absorvendo todo o ensinamento do Cristo trazido na noite de hoje. Saudamos também as falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes e de professor Eurípides Barçanufo, assim como os apóstolos e os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho e nos exemplos que deixaram nas transformações de suas vidas. Vamos nos ligando à nossa mãe Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho, todo o seu amor, nos tranquilizando, nos serenando, que possamos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, de sofrimento, nos lembrar dela, colocarmos todos esses males que nos afligem em suas mãos, para que tenhamos sabedoria nas decisões, que nos auxiliem nas melhores escolhas para a nossa vida. Vamos visualizando a luz grandiosa do Cristo se aproximando de nós,
E toda a sua amorosidade é sentida quando abraçamos o Mestre. Sentimos o seu carinho, todo o seu respaldo de irmão mais velho, daquele que ensina, daquele que auxilia, daquele que orienta, e que possamos abraçar os seus ensinamentos, o seu Evangelho na prática em nossas vidas. Que junto com a doutrina espírita possamos absorver e transformar as nossas vidas, aproveitando a nossa encarnação dentro desse processo de evolução que nos encontramos. E agradecemos o Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome. Agradecemos as oportunidades, a saúde que temos, tudo que somos, que em verdade pertence a Ti. Quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Ai, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aqueles que entraram durante a nossa prece, durante a nossa preparação. Foi muito, assim, senti bastante a energia da prece, muito, muito bom. Deixa eu só fazer uma coisa que eu acabei esquecendo, que ele estava aqui, divulgar, né, o nosso evangelho aqui nos meus grupos do WhatsApp, antes que seja tarde. Vamos lá. Pronto. Então nós vamos falar hoje sobre a religião nos dias atuais. No livro do Karbar tem um outro título, né? Esse capítulo eu vou trazer para vocês e vou falar por que eu fiz a mudança e para o título que eu coloquei aqui. Mas o importante é que a ordem dos fatores não alterará o produto. Vamos lá. No Evangelho de Mateus a gente encontra a seguinte passagem: esse povo até diz que me honra com palavras. Jesus falando, né? Esse povo até diz que me honra com palavras, mas o coração deles está distante de mim. Eles me adoram sem propósito, pois ensinam regras humanas como se fossem doutrinas divinas. Mateus capítulo 15, versículos de 8 a 9. Peço desculpas. O tema da noite de hoje, ele está totalmente relacionado ao tema do Evangelho da semana passada. Então, caso vocês não puderam estar presentes, para ele ter uma profunda e mais completa compreensão, eu sugiro que vocês acompanhem, né? Porque na semana passada a gente falou sobre comportamento, né, dentro das religiões, e hoje a gente vai falar das religiões também. Então vale a gente ter acompanhar para poder entender essa questão. E eu vou trazer justamente... Oi, Alice voltou. Por que a gente vai falar das religiões nos dias atuais, né? Será que elas estão coadunando com os princípios que Jesus nos trouxe?
será que elas estão ligadas àqueles ensinamentos básicos, né, dos 10 mandamentos, que Jesus acabou trazendo uma nova visão desses ensinamentos? Ou será que eles se desviaram através das crenças e das opiniões dos homens? Para isso eu vou trazer, antes de trazer essas reflexões, eu vou trazer... Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Aí, garotinho. Tá no YouTube, eu consegui arrumar. E agora eu vou trazer aqui no Insta pra gente acompanhar também. Aí. Tá bom, Alice. O resultado da enquete que eu coloquei lá, né? Na sua opinião, as religiões de hoje, elas acabam deixando as pessoas mais humanas ou elas acabam deixando as pessoas mais distantes da sua humanidade? É bem profunda essa reflexão, né? Porque se a gente tá vendo que tá afastando, tem alguma coisa errada aí. O que seria isso? E a maioria das pessoas acreditam, tivemos uma participação muito grande. A maioria das pessoas, de fato, acredita que elas deixam mais longe da humanidade. Então, cabe a gente refletir mesmo. Por que nós estamos nos desviando das crenças deixadas pelo Cristo e mantendo essa ligação que o homem acabou criando e trazendo para a nossa realidade, no nosso dia a dia? Por que a gente acredita mais nos homens, né, do que naquilo que Jesus propôs? Então essas crenças e essas opiniões do passado, elas já vêm sendo distorcidas, né? Ou vêm limitando o ensinamento de Jesus, que acaba tirando um pouco da rota os ensinamentos de Jesus. Então a gente tem lá os ensinamentos do Velho Testamento, né? Vamos pensar assim, os 10 mandamentos de Jesus. Eles seguem uma rota e toda a filosofia tem que ser em cima dessas reflexões. Só que ao longo do tempo, o que aconteceu com a religião, né, predominando? Elas foram sendo interpretadas ou elas foram criando barreiras e limitando o acesso das pessoas. Então elas tinham parcialmente as informações ou elas tinham a informação que era repassada para elas. E essa informação que é repassada para elas, hoje ela sai muito mais nesse caminho, porque se os ensinamentos de Jesus estão por um caminho, as religiões estão fazendo isso, estão desviando a rota. E aí, quando você desvia a rota, você foge completamente da proposta. Então, ela acaba afastando muito mais os irmãos do que nos aproximando, né? As religiões acabam não falando de perdão, as religiões acabam não falando de misericórdia, acabam não falando sobre tolerância, acabam não falando de paciência, que eram todas essas o quê? Tudo isso é o quê? Premissa básica do amor ao próximo, premissa básica da caridade. A caridade nada mais é do que amar ao próximo e oferecer, né, a nossa empatia, o nosso carinho através desses comportamentos. E a gente acabou, né, deixando passar isso. Em algum momento foi ficando para trás. A gente ainda tenta resgatar, né? Muita gente ainda tenta resgatar esses princípios de Jesus, mas tem muitos lugares que a gente sabe que também se desviam. Então, tão pior quanto esses desvios ou essas manipulações de interpretação, elas acabam correlacionando as coisas do céu às coisas da terra. Então, ao invés de ter todo esse banho de sentimento, a gente tem uma teologia que é muito mais focada na prosperidade. Então a gente pega as neopentecostais ganhando muita força. A gente vê ainda dentro da Igreja Católica muita permuta, muita troca, né, em relação a você faz o bem e você vai para o céu, você faz o mal, você vai para o inferno. Essa troca ainda existe,
tem muita força, e a gente acaba vendo essas questões muito materiais ainda, né? Muito materiais e muito pouco ligadas ao conhecimento do eu, à profundidade do autoconhecimento. E isso faz com que as pessoas se afastem. Lembrem-se que a gente falou sobre a filosofia de Jesus, né? É essa filosofia que Jesus trouxe, né? A de olhar para si, a de progresso como espírito. Então isso acaba ficando para trás. Doutrina espírita, graças a Deus, resgata tudo isso, mas mesmo assim a gente ainda vê algumas coisas que não combinam. Então os ensinamentos que as outras fés trazem, em muitos dos aspectos, elas acabam contradizendo esses ensinamentos de Jesus. Elas acabam esquecendo do desapego à materialidade, elas acabam esquecendo de pregar a humildade, elas acabam esquecendo de pregar que o servir o próximo é muito mais importante do que ser servido. Elas esquecem da prioridade que nós temos que dar às coisas do céu e não às coisas da terra. Tudo isso que eu falei, nada disso foge dos ensinamentos básicos de Jesus. Claro, Jesus abençoou materialmente muitas criaturas através dos chamados milagres, né? Que a gente também já estudou um pouquinho do que seriam os milagres. Mas esses milagres, entre aspas, eles sempre tinham um outro foco, né? Que não era o foco material, era o foco espiritual, era o foco comunitário. Não há nada materialista, nada individualista, né? Ele queria mostrar a potencialidade que todos tinham. Ele gostaria de mostrar as questões da fé, a questão de que aquela cura que se processava, no caso delas, né, era uma ligação muito forte de esperança, de fé, como eu disse, né? Nada do eu sou merecedor, então eu vou ser curado. Não era isso que Jesus ensinava. Então, a mensagem central de Jesus era sobre amor, sobre justiça, sobre fé, sobre submissão à vontade do Pai, né? E não sobre essa busca de riqueza, de sucesso pessoal. Eu fiz um levantamento para esse evangelho, acabou ficando muito longo, nem trouxe para cá, mas eu vou transformar num vídeo sobre 10 passos que a teologia da prosperidade oferece, que vão totalmente contra os ensinamentos de Jesus. É importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente precisa trazer à luz determinadas coisas, né? E tudo isso que eu falei vai de encontro com o que o Kair Bar trouxe no texto, né? O capítulo que a gente está estudando, ele tem um outro título, como eu disse, chama-se O Exame das Religiões. Como eu não quis trazer os exames, uma análise, né, das religiões, eu quis trazer uma outra visão, né, que é a religião nos dias atuais. Não deixa de ser uma análise também. E ele tem uma fala muito feliz, que ele diz o seguinte: a religião é parte da verdade, que se concede aos que procuram e lhes é dada de acordo com o seu grau de elevação moral. O conhecimento da religião cresce nas almas na proporção do progresso moral e espiritual de cada uma das almas. Então, não dá para eu esperar do meu irmão determinadas atitudes ou comportamentos que ele não está pronto para oferecer. É como esperar que alguém que nunca tomou um sorvete na vida, eu falei em sorvete, a Alice já, o olho dela brilhou aqui olhando para mim, acredite que seja gostoso se ela nunca provou, né? Eu falei sorvete porque eu sei que é uma coisa que... E eu tenho uma criança em casa que nunca provou um monte de coisa e fala que não gosta. Então, mas sorvete não, né? Sorvete não tem como negar, né? Agora, se a pessoa nunca provou o sorvete e ela mora ainda num lugar frio, a tendência dela não gostar é muito grande. Então,
como que alguém que não tem uma evolução moral ainda, não tem determinados conhecimentos, vai entender sobre o perdão, vai entender sobre acolhimento? Não vai, né? Na cabeça dessas pessoas, desses espíritos, o mal só se paga com o mal. Ainda é assim. Isso só vai se mudar quando se atinge um nível de consciência mais elevado, né? Os nossos hábitos vão mudando. É interessante ver essa mudança acontecendo. Ontem a gente teve um caso bárbaro, né, das torcidas organizadas lá em Recife. Tinha muita gente envolvida e eu tenho certeza que tinham alguns religiosos ali. Tenho certeza, porque tem muita gente religiosa, mas na hora da passionalidade a religião ela fica para lá, né? Na verdade a religião só acaba atendendo às nossas necessidades, os nossos caprichos, o que é uma coisa totalmente errada. Então, se nós pensarmos que determinados irmãos ainda não têm essa moralidade desenvolvida, né? Cada um, na verdade, nós também não temos, mas cada um dentro de um grau de evolução, a gente vai ter certeza que, assim como a gente pensa que alguns irmãos são menos desenvolvidos moralmente, a espiritualidade pensa o mesmo de nós, né? Por isso que eu disse, todos ainda temos muito a desenvolver, mas cada um dentro do seu passo. E a gente está longe dessa perfeição também. Paulo de Tarso deixou uma dica bastante interessante e ele disse o seguinte, que a gente deve examinar tudo, mas abraçar somente aquilo que for bom. Ou seja, se a gente quer entender a religião, a gente precisa fazer um exame claro dela, né? Um exame racional, um exame inteligente das Escrituras, do Evangelho de Jesus. Só assim a gente conseguiria chegar a algo mais próximo daquela verdade que aquelas palavras gostariam de trazer, daquela informação que ela gostaria de ser absorvida. Pedro também diz que a verdade está no vivenciar Jesus. Ele diz o seguinte: crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E João, no seu evangelho, condena toda a hipocrisia religiosa da época, que ela era tão combatida por Jesus, né? Ele fala o seguinte: Deus é luz, e se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não basta só a gente conhecer o mundo ao nosso redor, né? O verdadeiro conhecimento precisa incluir o autoconhecimento. Quem nós somos, a nossa individualidade, como eu falei ali no começo, principalmente quais são as nossas responsabilidades e os nossos deveres espirituais. Sem isso, a gente fica sem forças para a gente conseguir resistir a essas tentações e superar as provas da vida. Ser um religioso não é simplesmente a gente repetir as orações de forma mecânica, que nem a gente faz aqui, né? Às vezes a gente faz uma prece, às vezes a gente não está num dia muito bom, não está concentrado, acaba repetindo palavras, né? Muita gente faz isso. Como se fosse um manual, né? Só que não está entendendo o que está escrito naquele manual, mas está escrito ali, eu vou falando. O verdadeiro homem de fé é aquele que estuda. O verdadeiro homem de fé é aquele que compreende as revelações que recebe, que busca entender também o porquê das coisas. É um estudioso, né? Agora pensa comigo, quando uma religião se coloca como infalível, e muitos religiosos se colocam nessa posição, dizendo que os seus ritos, os seus sacramentos são perfeitos, são intocáveis, o que acontece? Não sobra espaço algum para questionamentos, para reflexões. Vai totalmente contra justamente o que Kardec nos ensinou, né? Tudo deveria ser questionado, porque o Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência. Então, essa ciência ela acaba sendo renovada. Se alguém dentro de um sistema que é impeditivo, né, a esses questionamentos e tudo mais, percebe que existe um bloqueio, ela vai ver que não faz sentido aquilo. Então,
ela precisa compreender, isso vai também num grau de evolução e de consciência, para que essas criaturas consigam perceber que, ops, aqui não tá me preenchendo mais, né? Quantas pessoas a gente já não viu assim e foram lá e foram para outra religião, alguma religião que te completasse, que respondesse aos seus questionamentos. E isso acontece porque muitos desses credos, e a gente não pode deixar também as casas espíritas, né, fora dessa conversa, essa parte de um todo, né? As criaturas precisam entender e aceitar essa abertura de conversa. E muitas delas acabam não permitindo essa contestação. Não, é assim, aqui não é lugar para isso, sabe? Tá, onde é o lugar? Onde a gente vai conversar? Não, a gente tem que ir ali, depois a gente conversa só nós aqui pra gente falar sobre isso. Tá errado, porque essa discussão tem que ser para todos. O espiritismo, principalmente, ele é filosófico, precisa de discussão. Então, para muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos palestrantes, senhores da verdade, da sua religião, a religião que professam, ela, para eles, é a única verdade absoluta. Eles não entendem que nem sempre a religião que professam ela é compatível com os ensinamentos de Jesus, e no nosso caso, né, os kardecianos. Então, é preciso muita humildade, é preciso muita aceitação. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para justamente a gente conseguir parar e mudar, tirar aquilo de nós. Não, eu entendo só isso, aí a hora que vê alguma coisa diferente, eu não paro para refletir nas possibilidades daquilo ser uma verdade também. E aí eu bloqueio aquilo e fico fechado no meu mundo. Por isso que muitas religiões acabam transformando as pessoas dentro de uma bolha, né? Dentro de um casulo, onde aquela verdade é a única verdade e você não pode aceitar outras coisas. Dentro do espiritismo também acontece isso, né? Determinadas instituições não aceitam. Determinadas instituições, elas acabam não permitindo que você utilize determinadas literaturas que podem ser ricas, podem contribuir, mas eles falam, não, isso aqui, esse livro não é da minha editora, não é válido, sabe? Não cabe isso aqui. Que tal a gente ler, fazer uma análise crítica para ver o que cabe e o que não cabe? Tantas obras que às vezes são absorvidas por determinadas instituições podem ser questionadas, por que essas também não? Então, vale muito essa ligação, estou saindo do enquadramento aqui, vale muito essa reflexão dentro dos grupos espíritas também. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui, porque eu já desembestei a falar. A música tá alta, pena que eu só vi agora, baixando aqui, Fê. Obrigado por avisar. A Rosana comentou aqui, acredito que o mundo está muito fervoroso, está colocando as pessoas em desequilíbrio. É a questão da passionalidade, né? É o instinto ainda falando muito mais alto do que a sublimação dos sentimentos. Serginho comentou, vejo algumas religiões vivenciando muito o Antigo Testamento e eles próprios criam uma exclusividade e separação, mas mesmo assim vejo alguns irmãos com muito amor e fé. Parece que é um conflito que a gente vê, né, Serginho? Uma mistura aí. E a gente já falou um pouquinho na semana passada dessa questão do vivenciamento do Antigo Testamento. Washington, tivemos um caso há pouco onde irmãos protestantes invadiram e quebraram terreiros, casos de intolerância religiosa. Eu vi isso, acho que no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, eu vi uma casa espírita divulgando isso e deixaram uma Bíblia na porta desse terreiro, né? É lamentável, não tenho nem o que falar, porque é muito triste a gente ver esse tipo de coisa.
A Vera tá falando da Alice aqui, né? Ela fica aparecendo aqui, parece um fantasminha camarada, ela falou. A Maria Lúcia, uma amiga foi assistir Nosso Lar Os Mensageiros, porque ela queria saber onde o pai dela estava, e ela é da congregação cristã. E ela tem um respeito muito grande pelo espiritismo. Nossa, que bonito depoimento, Maria Lúcia. E é tão legal, né, quando a gente vê algumas pessoas é, com essa abertura de pensamentos e de sentimentos para o desconhecido e tudo mais. O espiritismo, a gente sabe que ele é consolador, né? E muitas pessoas acabaram absorvendo e entrando na doutrina, conhecendo a doutrina, justamente por essa questão ligada às cartas consoladoras e a esperança. Você vê, essa sua amiga tem uma faísca acesa dentro dela na crença da vida pós-morte, né? Na crença de o pai dela estar num lugar bom ou de como ele está. E você vê que vai totalmente contra aquilo que a filosofia que ela vivencia. É muito louco pensar isso. E como essas pessoas, elas têm essa chama. A hora que dá um gatilho, ela tem a oportunidade de conhecer coisas novas, né? Acho que eu já citei aqui em algum evangelho, mas foram tantos, né? É quando um amigo meu insistentemente me chamou para ir numa igreja evangélica. Eu só tinha ido em igreja evangélica para trabalho, nunca tinha ido para acompanhar um culto. E assim, me surpreendeu coisas positivamente, né? Coisas boas. Claro, teve coisas que, tipo, não fazem sentido para mim, mas muitas coisas foram bastante legais. Então, a gente pode se permitir também, né? Claro que eu sei que eu me conheço, tenho coisas que eu não vou me sentir bem e que eu não vou gostar. Então alguém pode fazer um convite para eu ir numa determinada igreja evangélica que eu sei como funciona o culto deles, que eu sei que não é uma linha que eu vou gostar, mas tem outras que eu sei que eu vou. Então cabe a gente também se permitir, não tem por que a gente falar, sou espírita, não vou em lugar nenhum, tal. A gente tem que ir onde a gente se sente bem ou que a gente goste e tudo mais. Pois é, você viu, Maria Lúcia? Ela veio aqui meio que obsediar pro bem, né? Pra falar, ó, abre aí os comentários, para de falar um pouquinho e vai ver que o som tá alto. Ao Serginho, eu também tenho uma amiga da congregação e vive pedindo para explicar certas coisas do espiritismo. Tenho muitos amigos católicos com essas características que ficam pedindo para eu explicar determinadas coisas ou como o espiritismo enxerga. É legal porque a gente acaba plantando sementinhas, né, em relação à doutrina que a gente sabe que é tão benéfica para as pessoas. E são vazios, né, que existem dentro delas, vazios filosóficos. Religiosos talvez não, porque elas acreditam naquela fé que elas estão. Mas é por isso que a ciência, gosto sempre de bater nessa tecla, é por isso que a ciência e a filosofia são tão importantes. E a gente está falando de um assunto religioso, e é por isso que esse assunto não era tão discutido assim por Kardec, né? Porque não via o espiritismo como uma religião, apesar de utilizar o cristianismo como forma de se religar a Deus. Quem falou bastante sobre essa questão da ligação do cristianismo com o espiritismo foi Leon Denis. Tem uma obra chamada Espiritismo e Cristianismo, onde ele aborda e ele faz todo um raciocínio muito lógico, né? Ele abre bastante a discussão para se falar sobre esse assunto. Aí a Ariadne, vi muitos vídeos de evangélicos elogiando Frei Gilson, achei bem legal. Vocês que acompanham o meu perfil sabem, eu não tenho nenhum problema, gosto de trazer falas de pastores, gosto de trazer falas de padres, gosto de trazer falas do Papa, quando o assunto que eles trazem é sobre a moralidade, né, a questão religiosa que o espiritismo inclusive abraça, a gente tem que divulgar, porque
é aquilo que preenche o coração das pessoas. Agora, é claro que a filosofia científica deles vai ser completamente diferente da nossa, né? A nossa crença é um pouco mais ampla, digamos assim. Então, a gente tem que absorver, é pastor falando, já entra com preconceito e não é assim, né? A gente tem que saber separar aquilo que a pessoa está falando, pode ser muito importante. Posso não concordar com outros aspectos da religião dela, mas aquilo que ela está trazendo toca o coração daqueles fiéis. E toca o meu também. E se está tocando o meu coração é porque é importante. Para mim também, né? E pode ser para outras pessoas. O Washington comentou aqui, hoje eu trabalho com matéria de sociologia e todos os anos fazemos um encontro multirreligioso com representantes de várias religiões. Mas antes faço um trabalho de conhecimento das religiões. Olha que legal, isso é importante. E culminamos neste evento onde todos aprendem o respeito às religiões. Cara, que legal, cara. Que legal. Nossa, seria tão bacana, né? Se a gente tivesse mais dessa... Isso não é sincretismo religioso, né? É o conhecimento para se obter o respeito. E a Rosana aqui. Sim, devemos focar no que as religiões nos unem, que é Deus, e não no que nos separa. Exatamente. Boa noite, Nilceia. Tá acompanhando a gente lá no YouTube. Beleza, por enquanto, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Lindo, Lili. Tá acabando a pilha. Só se eu tiver aqui em casa. Depois eu vejo, tá? Acende ela lá, paciência. Eu mato a minha iluminação. Pode ser? Pode, claro. Pega o abajur aqui. Muda a luz dele. Tô ok. Leve controle. Não sei se vai chegar no branco lá. Branco, Alice. Vamos lá, gente. Então vamos pensar o seguinte. Se essas religiões e se esses religiosos realmente trouxessem toda a perfeição moral que eles afirmam, será que a gente veria tantas contradições e problemas nas suas práticas? O que eu quero dizer? Se prega muita moralidade dentro dessas fés, dentro dessas religiões, mas a gente não vê a prática delas, né? Se a gente visse a prática delas acontecendo, não, claro, começa lá dos líderes, né? E vai descendo camada por camada até os fiéis entenderem aquilo. Talvez a gente tivesse um pouquinho mais de elevação moral no nosso país. Vamos usar o nosso país como referência, porque não dá para falar do resto do mundo, que a gente pode falar só da nossa sociedade, né? Então a gente vê que tá faltando alguma coisa, né? Tem alguma coisa nesse caminho que a gente precisa para alcançar essa verdadeira compreensão. E aí entra de novo aquela passagem de Paulo que eu citei, que fala, né? Examine tudo, mas abrace só o que for bom. Esse conselho é muito valoroso, porque ele fala, olha, gente, não aceite tudo de olhos fechados, mas também não rejeite tudo. Faça uma análise, reflita, e aí com o coração e com a mente abertos, né, a gente vai escolher aquilo que realmente faz sentido pra gente, aquilo que nos eleva, aquilo que nos transforma como pessoas melhores. Jesus também já nos alertava a isso. Lá atrás, quando ele falava para os povos, falava para os escribas e falava para os fariseus, aquela questão de que o povo honrava Deus apenas através dos lábios, mas o coração ainda estava longe do Pai. É exatamente esse ponto. As criaturas adoram Deus, mas em vão, porque elas acabam absorvendo as doutrinas ensinadas pelos preceitos dos homens. Então, será que isso ainda não acontece nos dias de hoje, nos dias atuais? Não é uma realidade das religiões?
Quantas vezes a gente vê essas pessoas dizendo que seguem determinada fé, mas acabam agindo de uma forma contrária dos ensinamentos que eu trouxe no começo, de amor, de perdão, de humildade que Jesus nos trouxe de verdade. Então, a reflexão de hoje, né, lembrando que esse tema de hoje está em Mateus, reforçando, no capítulo 15, versículos 8 e 9. Da semana passada era de 1 a 6. Os temas estão completamente conectados. A verdadeira religião, ela não está nas palavras bonitas, nos rituais automáticos. Isso que a gente faz aqui, ó, é muito lindo, né? É muito agradável. Não deixa de ser um ritual, nos encontrarmos, trazermos as preces, fazermos as análises do Evangelho. Mas essa transformação, ela só vai funcionar mesmo quando eu mudar o meu comportamento. Né? É uma transformação interior. E isso só vai acontecer quando a gente conhecer a verdade que nos complementa. A gente vê, vamos trabalhar dentro da visão espírita, né? A gente vê pessoas dos mais distintos graus de evolução e de conhecimento. E a gente fala assim, nossa, às vezes a gente cai nesse julgamento, né? Nossa, aquele cara tá tantos anos dentro do espiritismo e ele ainda age desse jeito. Puxa, esse cara já estudou, já fez tantos cursos, ele ainda tem esse tipo de comportamento. Por que isso acontece? Porque a pessoa ainda tá naquela busca. Ou ela acha ou achou que por enquanto aquilo é o que ela tem domínio. Ela não teve um momento de falar assim, nossa, isso ainda me faz sofrer, isso ainda me traz dor, isso ainda me traz angústia. Como que eu vou fazer para isso parar? Como que eu vou tirar isso da minha vida? Ela não chegou nesse ponto ainda. Talvez por orgulho, talvez por vaidade, talvez por achar que ela já tem o domínio. Ela não cai nessa reflexão. E é justamente ela que vai fazer com que a gente tenha o equilíbrio, né, entre a razão e os nossos sentimentos. Então, que a gente consiga, trazendo a reflexão aqui para vocês, né, que a gente consiga, de coração aberto, examinar tudo, né, que a gente consiga abraçar aquilo que de fato nos aproxima de Deus e do próximo. E aí cai naquilo que eu falei, a gente não pode ter um preconceito contra as outras fés e falar, isso aqui não me serve. No início do espiritismo, dentro do grupo, né, daquelas pessoas que faziam parte da Sociedade Espírita de Paris, tinham pessoas das mais variadas religiões. Por quê? Todas elas culminavam nos preceitos morais que Jesus e que fazem parte dos 10 mandamentos que eram trazidos. Então, elas não ficavam discutindo o ensinamento que era trazido pelo catolicismo, o ensinamento trazido pelo protestantismo, o ensinamento trazido pelo judaísmo. Não. Eles culminavam naquilo que era transformador para eles, dentro dos preceitos trazidos e dos ensinamentos trazidos pelo espiritismo. Então, existia o espiritismo judaico, assim como a gente vê hoje o espiritismo católico, né? Os espiritólicos. Existia, a lista dando risada do termo, mas é verdade, né? Existia essa abertura, porque o espiritismo ele poderia trabalhar em todas. Quando o Leon Denis fala que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, é isso que ele quer dizer, que os preceitos da doutrina espírita, eles estariam, essas filosofias, dentro das outras religiões também, porque as outras religiões, sendo analisadas com fé raciocinada, seria extraído aquilo que de fato seria lógico, racional, né? Sem perder todo o sentimento. Então, para a gente encerrar, vamos nos lembrar então do verdadeiro tesouro espiritual. O que é? É aquilo que está dentro de nós,
que nós precisamos nos autoconhecer para a gente poder extrair o melhor desse nosso tesouro. E a gente precisa de muita coragem, né? Para se cavucar, buscar aquilo que nos incomoda, que nos tira do prumo. Por isso que é tão importante termos consciência, darmos tempo ao tempo. E por isso que a gente tem que ter muito amor e respeito para conosco também, né? O Serginho comentou, às vezes vou na congregação e vejo como a espiritualidade trabalha lá é lindo, né? As atitudes demonstram um homem de bem. Exatamente, Zezé, perfeito. E Ariadne, a transformação é colocar em prática o que se aprendeu. Exato. Ó Serginho, sim, as lives estão numa sequência, tem muitos adeptos religiosos tendo como um ídolo e seguindo o homem e não os ensinamentos do Cristo. A Leila gostou do termo espiritólicos, vou usar a partir de hoje. A gente usa já faz um tempo, que faz tempo, na verdade, que eu não falo. A gente... São as pessoas... Quem são os espiritólicos? São os católicos simpatizantes da doutrina espírita. É um termo carinhoso, né, para se referir a essas pessoas. São as pessoas que ainda vão na igreja, que acreditam muito no catolicismo, mas que tem um pezinho ali no espiritismo, que gostam da filosofia trazida por Emmanuel, né, gostam das psicografias de Chico Xavier ou de outros médiums. Então acabam ficando simpáticos à doutrina espírita. Beleza, gente? Essa foi a reflexão da noite de hoje. A gente vai continuar aqui dando sequência nesse estudo do Cair Bar Schutel. Mas semana que vem já sai um pouquinho dessa questão da religiosidade. E é interessante como dentro da estrutura que foi montado o livro, ela uma hora fala de religiosidade, uma outra hora fala sobre ciência, depois fala sobre a filosofia. Então ela não fica maçante, né? Só fica falando disso e não, ela acaba mesclando e a gente consegue aproveitar vários elementos do espiritismo para moldar e trabalhar. Isso é bem legal. A Leila é o meu caso, não concordo com tudo no catolicismo, tem coisas que no espiritismo vejo mais sentido, tem um pé lá e outro cá. E tem muita gente assim, né? Tem muita gente assim ainda, que gosta ainda. Tem muita gente que foi criada no catolicismo e que ainda tem dificuldades de deixar de ir, tem coisas que gosta dentro das missas, dos trabalhos realizados dentro das igrejas católicas. E é isso aí. Boa noite, mãe. Olha, minha mãe tá por aqui também. Um beijo, mãe. Bem, vamos para as vibrações. Logo mais a gente encerra. Aqueles que quiserem colocar os nomes, aqueles que quiserem buscar uma aguinha para fluidificar, agora é a hora. Foi tão bom o evangelho que até a minha rinite passou. Alice tá que dá risada aqui. Boa noite, Dom. A Mitico comentou aqui, nessa semana, depois que eu revelei que sou espírita para um católico, essa pessoa parou de falar comigo. Acontece. Acontece, viu, Mitico? Olha, minha amiga. Já passei por isso, mas eu era novo. Eu era muito inexperiente. Não soube lidar muito bem com a situação, mas também não fui... Eu não fazendo um julgamento do meu comportamento, eu não acredito que eu tenha tido um comportamento errado, mas eu hoje, claro, teria um outro comportamento. Mas assim, não permita que esse comportamento dessa pessoa impeça você de continuar se relacionando com ela. Ela pode não querer falar com você, ela pode dar um gelo, essas coisas. Mas não faça a mesma coisa. Muito pelo contrário.
Através do exemplo, haja como se fosse algo natural, como se ela estivesse conversando com você ainda. Ah, mas não é recíproco, mas se a gente se comportar igual ela, a gente vai estar deixando o nosso ego falar mais alto. E não é isso que o ensinamento do Espiritismo nos traz, né? Isso é dar a outra face. Então, trate ela como se ela estivesse normal com você, mesmo que ela não te responda, porque ela vai vendo, em algum momento ela vai ver, através desse seu comportamento, que o que ela está fazendo não é legal e é prejudicial para ela mesma. Ela mesma poderia estar absorvendo coisas desse relacionamento que você pode oferecer para ela e por besteira, né? Por uma escolha talvez equivocada, e respeite isso, ela não quer mais falar com você. Não precisa ficar forçando, né? Não precisa ficar toda hora, você não quer falar comigo? Você não quer falar comigo? Não, você não vai fazer um negócio desse. Mas se você tem relação com ela, olha, não deixa essa questão atrapalhar, tá? A Maria Lúcia comentou que ela foi criada no catolicismo, que a família dela é quase toda católica e ela é muito respeitada e vivem pedindo as nossas vibrações. É aquilo, né? Aonde se sente mais simpático. É que nem a minha mãe faz muito isso, gente. Faz demais. Ela trabalha num centro onde tem um trabalho de cura. E ela sempre coloca água para fluidificar para pessoas que não são espíritas. Sempre eu digo porque ela com frequência faz isso. Então ela vira, mas ela é respeitosa. Ela vira e fala assim: olha, você sabe que eu vou no centro, né? Eu posso colocar uma água para fluidificar para você? E aí, se a pessoa fala que quer, ela vai lá e coloca, e entrega a água para a pessoa fluidificar. Se ela vai tomar, se ela não vai, são outros 500. Mas eu não lembro de alguém que ela tenha comentado que não tenha aceitado. Elas são bem receptivas em relação a isso. É bem interessante. Aí a Leila falou: eu nem me preocupo com o que pensam, isso só mostra o quanto ela precisa aprender. Mas aí entra essa questão, né? Do quanto a gente também precisa aprender a respeitar o momento do outro. Não é sobre nós, né? É sobre ela. É isso aí. Engraçado que eu tenho muitos amigos católicos simpatizantes com os espíritas. São cada um perfil, né, Mitico? Então vamos para as vibrações. Convido a todos nesse momento para fecharem os seus olhos, que nós possamos, envolvidos na energia do nosso evangelho de hoje, na presença dos bons espíritos, que possamos sentir todos esses bons fluidos nos envolverem, as boas vibrações circulando ao nosso redor, e que nós possamos realizar uma doação dessas boas energias para onde precisa. Nós vamos sentindo essas vibrações saindo da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças e sendo direcionadas na mão da espiritualidade amiga na noite de hoje. Que esses irmãos possam emanar essas boas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que vivem em conflitos, guerras, que passam por desastres naturais, que possamos vibrar também por essa pátria bendita que nos acolhe, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, e que possamos vibrar pelos sofredores, as pessoas que estão nas ruas, perdidas nos vícios, essas pessoas abandonadas pelas suas famílias. Possamos vibrar pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos encarcerados nas prisões. Vibremos
a todas as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica, que estão acamadas em suas casas. Possamos vibrar por elas, pelos seus cuidadores, assim como possamos vibrar também aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. E nesse momento, que todas essas boas vibrações possam ser derramadas às pessoas que tiveram os seus nomes colocados na noite de hoje, comentadas aqui neste evangelho, comentadas na postagem do dia, da divulgação dele. Que esses irmãos possam receber todas essas boas energias, que elas possam lhes auxiliar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, possam tratar os seus físicos, que elas possam receber todo esse amor da espiritualidade na noite de hoje. Que nesse momento possamos visualizar alguma dessas pessoas que esteja tão necessitada, ou a nós mesmos, recebendo uma chuva de bênçãos, reparadora, reenergizadora, que fortaleça essa criatura dentro das necessidades dela. Vamos nos ligando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a ele que cuide de nós, do nosso corpo físico durante o descanso de hoje e de toda a semana, que possamos acordar firmes e fortes todos os dias para enfrentarmos tudo aquilo que nos espera. Pedimos também que essas falanges fluidifiquem as águas deixadas, que nelas possam ser colocados os remédios necessários para a cura espiritual, físico e emocional. Que essas vibrações possam ser direcionadas também aonde forem necessárias. E assim agradecemos ao Pai por este encontro, por este momento de reflexão, por este momento de união de almas, onde nós possamos e pudemos trazer um pouquinho mais do ensinamento do Cristo sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ao longo de toda essa semana, estarmos ligados a Ti, Pai, protegidos sob o Seu amor, que possamos manter essa proteção, cuidando das nossas palavras, dos nossos exemplos, dos nossos pensamentos. Encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dai tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja,
e damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje.